Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que surgiu em BH nas últimas horas a especulação de que o Cruzeiro cogitou contratar Ederson, ex-goleiro do Manchester City e possivelmente convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Antes de gravar o vídeo, entrei em contato com um dirigente importante do departamento de futebol que assegurou que não há nenhuma possibilidade dessa negociação avançar. O Cruzeiro cogita contratar um goleiro, tem tratativas iniciais com o John, que pertence ao Nottingham Forest, jogador bem mais barato do que o Ederson, já em fase final de carreira, mas dono de um salário superior a 3 milhões de reais por mês. O futuro de Willian no Cruzeiro parece estar com os dias contados. Contrato até dezembro, salário relativamente alto e alguém que, especialmente com o torcedor, tem péssima relação. Até por isso, o lateral direito de 31 anos de idade já foi autorizado a buscar clubes. Surgiu nos últimos dias a informação no sul do país de que o Grêmio quer um lateral direito. Martirena do Racing seria a prioridade, com o Willian aparecendo como plano B. Na manhã dessa quarta-feira entrei em contato com um dirigente gremista que me assegurou que o Willian nunca foi discutido internamente. De qualquer forma, é importante entender que se pintar proposta na metade do ano, a tendência de negociação do Willian é grande. Lateral formado no Rio Grande do Sul, primeiro no Juventude, depois no Internacional, com passagem pelo Wolfsburg. No Cruzeiro, de fato, a coisa não tem funcionado muito bem para ele. Caberia no seu time do coração, já usa o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o Willian, lateral direito do Cruzeiro. E o Cruzeiro está de olho no mercado de forma muito forte. Depois das indicações de Arthur Jorge em relação a John, goleiro do Nottingham Forest, e Gregory, volante do Al Rayyan, o Cruzeiro também busca zagueiro. E são duas das maiores possibilidades no momento. Alessander Barbosa, atleta do Botafogo, 31 anos de idade, ou Igor Júlio, 28 anos de idade, brasileiro que pertence ao Brighton. O Barbosa dificilmente permanecerá no Botafogo. O contrato se encerra no fim dessa temporada e há até uma chance de o Botafogo vendê-lo no meio do ano para tentar recuperar parte do investimento. O problema é que São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras, entre outros, estão interessados no defensor. Tem gente cravando que o Barbosa será reforço do Palmeiras. Eu consegui apurar que existe o interesse alviverde, mas nada fechado. O pré-contrato nem pode ser assinado, sob o risco de o Palmeiras ser acusado de assédio. Em relação a Igor Júlio, você vai lembrar desse atleta? Já havia sido colocado na pauta em outras janelas do Flamengo e também do Palmeiras. O jogador pertence ao Brighton, esteve emprestado nos 6 primeiros meses da temporada europeia ao West Ham e ele voltou ao Brighton em janeiro. Desde então, foi para o banco de reservas, mas ainda não teve nenhuma oportunidade, o que demonstra que ele perdeu espaço no Brighton. Avaliado em 12 milhões de euros pelo Transfer Market, certamente hoje vale muito menos pelo fato de não estar conseguindo jogar. O contrato do Igor Júlio com o Brighton se encerra em junho de 2027. Só para completar sobre o Cruzeiro, empate em 2-2 contra o Goiás, na noite dessa quarta-feira no Serra Dourada. O Goiás sai na frente, o Cruzeiro consegue a virada com gols de Caio Jorge e Jonathan Jesus, mas leva o gol no finalzinho, um golaço do Wesley Garcia. E a saideira sobre o Cruzeiro, Jonathan Jesus marcou seu segundo gol com a camisa do Cruzeiro. E os 2 gols foram anotados no Serra Dourada, um nessa quarta-feira, o outro em 2025, num confronto também de Copa do Brasil contra o Vila Nova. Depois da partida diante do Goiás, o empate Copa do Brasil, o foco agora do Cruzeiro é a Série A do Brasileirão, sábado, estádio Baenão em Belém, Cruzeiro que já viaja nesta sexta de novo, voltou ontem, jogadores foram liberados, se representaram à tarde na Toca e aí teve atividade, claro que aquele regenerativo para quem atuou a maior parte do jogo, e o restante fez um treino técnico na Toca da Raposa 2. Daqui a pouco a gente fala sobre essa preparação, se vai ter algum reforço para sábado, se não vai ter. O técnico Arthur Jorge, desfalques confirmados. Fabrício Bruno, Matheus Pereira e Lucas Silva, os 3 estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Antes, deixa eu falar aqui sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Boca. Mais de 54 mil ingressos já vendidos, hein? Ainda tem bilhete à disposição do torcedor, mas será Mineirão entupido. E depois do Boca, tem o clássico diante do Atlético Mineiro,
No outro sábado é jogo no Mineirão. Aí é Campeonato Brasileiro, só que antes tem este compromisso importantíssimo diante do Remo. O Cruzeiro podendo até ganhar mais posições na tabela e mirar, quem sabe, uma primeira parte da tabela. Só que para isso precisa vencer o Remo, que vai vir com um certo embalo depois de sapecar 3-1 para cima do Bahia, o jogo que foi lá em Salvador. E aí a equipe do Remo querendo se recuperar na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, vamos ver, o time com certeza estará animado para este compromisso de Série A do Brasileirão. O Cruzeiro, que treinou hoje, como eu disse, vai fechar a preparação na tarde, nesta sexta-feira, melhor dizendo, e depois segue para Belém. E aí vamos aguardar o que vai ter o técnico Arthur Jorge, com uma possibilidade, inclusive, porque o Cruzeiro vai jogar no Brasileiro Sub-20 contra a equipe do Flamengo. E aí o time que é comandado pelo Myron César, ele terá um desfalque porque talvez o atleta vá com a delegação para Belém. Estou falando de Juan Gabriel, que fez um hat-trick esses dias diante da equipe do Avaí. E o Juan Gabriel, como não tem o Matheus Pereira, ele pode ficar à disposição do técnico Arthur Jorge. A definição nesta sexta-feira, na última atividade, aí depois vem a viagem para Belém e a gente vai acompanhar, claro, a lista dos relacionados. Então fica a expectativa quanto a Juan Gabriel. Agora, o Arthur Jorge ainda não sabe se ele vai poder contar com o Fagner e com o Neisser Villarreal. Informação que a gente tem é que os dois não foram a campo nesta quinta-feira na Toca da Raposa 2. O Fagner aí, a princípio, teria sido preservado, mas também reclamou de um incômodo e por isso não foi a treino hoje. E o Neisser Villarreal também. Pode ser que os dois ainda não retornem nesse jogo diante da equipe do Remo. E aí são problemas para o técnico Arthur Jorge. Temos que aguardar também essa situação de último treinamento nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2, que é quando o Cruzeiro vai fechar a preparação para este compromisso. Sobre mercado, informação que a gente trouxe ainda ontem, muita gente aí infelizmente copiou e aí os créditos eles não aparecem quando a informação aqui, Central da Toca, Samuca TV, vira de domínio público, mas faz parte. A gente aqui nunca vai deixar de citar quando é um colega que apura e traz a informação. Mas é de uma consulta que o Cruzeiro fez ao Botafogo sobre o Alexander Barbosa, ao Brighton da Inglaterra, sobre o Igor Júlio. O Cruzeiro tende a buscar um zagueiro canhoto neste mercado agora, no meio do ano, e por isso já faz os primeiros contatos para reforçar a defesa, pensando na sequência da temporada. Tendo mais alguma novidade, a gente vai trazer para todos vocês aqui na Samuca TV. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!